E aí, desista, aqui quem fala Luiz. Quando a gente fala de perspectiva, você sabe o que é? Não? Beleza, vamos descobrir agora. Quando normalmente a gente fala sobre perspectiva, muitos já lembram dos pontos de fuga. Então, podemos tirar uma certa conclusão por aí. A perspectiva é a técnica ilusória no desenho para transformar o bidimensional para o tridimensional. Legal, muitos já sabe disso. Porém, muitos ainda não sabem como usar as técnicas corretas para conseguir alcançar o seu objetivo no cenário com o personagem. Bem, eu vou colocar um certo exemplo aqui. Muitos não sabem que é, por exemplo, você consegue colocar vários personagens usando a mesma medida já feitas de um personagem só. Ah, então, Luiz, você vai me ensinar essas técnicas? Ainda não, meu jovem gafanhoto. Ainda tem muita coisa. Primeiro a gente vai aprender como introduzir você para a visão 3D, ou seja, esse vídeo é para te ensinar o que é o 3D e como você pode ver isso em todo lugar que você for, entendeu? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa entender as três formas básicas que tem todo o nosso 3D. Primeiro, vamos falar sobre os cubos. Os cubos podem ser simplificados em qualquer parte do corpo, por exemplo, corpos humanos. Logo também teremos a esfera. A esfera vocês vê eu usando muito na parte de criar cabeças. É algo muito importante e também você não pode escapar de jeito nenhum. Logo em seguida, temos os tubos. Os tubos normalmente você usa para fazer braços, coisas alongadas. Também não dá para escapar, infelizmente. E é uma da forma mais simplificada e mais importante que você pode ter, com certeza. É o que você vai mais usar, tanto na perspectiva quanto para você ter uma certa noção em algumas coisas. Para começarmos então, a gente vai fazer uma linha horizontal. Nessa linha horizontal a gente vai puxar um ponto. Nesse ponto a gente vai puxar linhas e todas as linhas devem sair desse ponto que a gente fez na nossa linha horizontal. Essa linha horizontal a gente normalmente chama de linha do horizonte. Ela é muito importante e você vai descobrir umas coisinhas legais sobre ela. Espera um pouquinho aí. Nessas duas linhas a gente vai precisar pensar como se fosse construir uma casa. Pense assim, toda vez que você for construir uma casa, você precisa começar pela base. Logo em seguida a gente começa pelos pés e terminamos com o teto. Quando a gente for fazer uma figura, uma forma, alguma coisa assim, a gente precisa pensar do mesmo jeito. Ou seja, num cubo, o que o cubo tem primeiro? Primeiro ele tem a base. Logo em seguida ele precisa dos lados para sustentar o cubo e a parte de cima para fechar o cubo, certo? É a mesma coisa aqui. Uma coisa importante para ressaltar aqui é o seguinte: quando a gente for fazer as linhas horizontais, tanto para o lado quanto para cima, elas vão ser retas, porque não temos o segundo ponto de fuga e não temos o terceiro ponto de fuga. Vocês vão entender um pouquinho melhor para frente. Agora que construímos nossa primeira forma básica, vamos construir uma segunda, só que com uma visão um pouquinho diferente. Ela vai ser assim: primeiramente vamos construir nossa base, vamos construir o pé e logo em seguida vamos fazer o teto. Com isso a gente consegue perceber uma coisa: nossa linha do horizonte, o que estiver tudo para cima dela, vai estar no ângulo para cima, e o que estiver para baixo dela vai estar um ângulo para baixo. Agora vamos para o segundo ponto de fuga. A ideia aqui é o seguinte: toda vez que você for fazer a perspectiva aqui, você vai usar dois pontos. Ou seja, lembra daquela parte que eu falei que é a parte horizontal dos lados seriam retas? Aqui não seria mais, porque a gente vai ter uma influência de um segundo ponto de fuga. Vamos de novo construir a nossa base. Logo em seguida a gente constrói nossos pés com linhas horizontais retas, porque não temos o terceiro ponto de fuga, certo? Logo em seguida a gente vai fazer o teto. E conseguimos finalizar a nossa terceira forma básica. Agora o terceiro ponto de fuga. O terceiro ponto de fuga é algo bem simples. A gente vai usar a técnica de dois pontos de fuga e vamos puxar duas linhas bem para baixo. Feito isso, a gente constrói nessa interseção um ponto de fuga. Usando esse ponto de fuga, a gente vai puxar duas linhas para cima. Puxando as duas linhas, a gente vai usar nossos dois pontos de fuga. Usando os dois pontos de fuga, a gente coloca a parte de cima do nosso telhado primeiro, que é a mais fácil. Também dá para fazer a base, não tem problema. Feito isso, a gente vai lá e faz uma linha horizontal bem no meio usando o terceiro ponto de fuga. Então a gente finaliza construindo a base da casa.
Legal, agora que você sabe como que funcionam os pontos de fuga, agora vamos ver na prática. Como funciona isso no corpo humano? Se eu perguntar pra você, que ângulo o personagem está, você sabe responder? Frente? Bem, talvez não. Temos uma parte do torso que vocês vão ver que não está de frente, veja. Esse é o tipo de noção que eu quero que vocês tenham. Nem sempre quando uma figura está de frente, ela não está em perspectiva. Lembre-se, qualquer coisa que estiver no papel, você tem que pensar numa forma tridimensional para ela. Ou seja, ela não está plana, ela não é plano. Ela tem algo mais. Uma coisa que precisamos também tomar cuidado quando a gente desenha algum personagem em algum ângulo são as curvas. Colocarei aqui então dois desenhos, um de frente e o outro um pouquinho em perspectiva. Veja que elas têm a mesma proporção, porém uma certa diferença aqui. O que está em perspectiva, ele tem uma certa curvatura. Olha esse cubo. E também vou colocar um cilindro. Nesse cilindro você pode ver que tem curvas. E o cubo você pode perceber que tipo de perspectiva ele está. Então você já consegue entender uma certa coisa. Eu consigo colocar um personagem em perspectiva colocando as mesmas proporções dele de frente. Porém eu preciso usar ele com curvas. Ok, mas na lógica da perspectiva, quanto maior a distorção, menores são as medidas, dependendo do caso, certo? Será que as curvas continuam? Sim, elas continuam e eu posso provar isso. Não importa a distorção que você tiver, você sempre vai ter essas curvas, por isso que eu digo que elas são muito importantes. Bem, então agora você consegue sair desse vídeo sabendo o básico da perspectiva, você já sabe estudar a perspectiva em si sozinho, sem ajuda de ninguém, apenas de você mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. E esse vídeo não é de graça, meu amigo, dá seu like aí que eu tô precisando. Obrigado por tudo, pessoal, eu vou saindo aqui, falou!